uma vez, a gente está avisando, todo o início de apresentação, a gente vai dar o mesmo aviso, que nunca é para substituir um tratamento medicamentoso por plantas medicinais, pois esses são apenas tratamentos complementares, e sempre informar o médico o uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, a gente vai fazer a introdução aqui do nosso assunto, ansiedade. A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medos intensos. Ela pode ser causada por fatores genéticos, traumas do passado, problemas da infância, doenças físicas, problemas cardíacos, doenças hormonais, problemas respiratórios ou abuso de drogas, álcool ou medicação, vícios em geral. Então, a fisiopatologia da ansiedade, tá? Do ponto de vista biológico, a ansiedade é um estado do funcionamento cerebral que está ligado a contextos ambientais relacionados a traumas ou lembranças associadas a esses traumas. Essa percepção é comparada com familiaridades guardadas na memória e que ativam os sistemas cerebrais associados ao sistema de luta ou fuga, que é o nosso sistema de defesa cerebral. Então, diferentes vias de neurotransmissores fazem parte dos mecanismos de mediação da ansiedade nesse sistema, em especial o sistema GABAérgico, o serotoninérgico, assim como os dopamínicos, neuropeptídicos e especialmente o Y. Já do ponto de vista fisiológico, a ansiedade é um estado de funcionamento cerebral em que ocorre a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o HPA, acarretando então os sintomas neurovegetativos. Um pouquinho, então, dos sintomas de ansiedade. A gente vai ter os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Nos sintomas físicos, a gente vai ter respiração ofegante, falta de ar, palpitações e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor, vontade de roer as unhas, agitação nas pernas, nos braços, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, vômito, irritabilidade, enxaquecas, boca seca, hipersensibilidade de paladar e o principal sintoma de todos é a insônia. Já nos nossos sintomas psicológicos, a gente vai ter a preocupação excessiva, dificuldade de se concentrar, nervosismo, uma sensação constante de medo, sensação de que a gente pode perder o controle ou algum pressentimento ruim e, mais comum também, desequilíbrios dos pensamentos. Como a gente pode controlar a ansiedade, além de tratamentos medicamentosos e fitoterápicos? A gente pode sempre começar regulando o nosso sono, ir para a cama cedo, ter as 8 horas de sono também é uma ótima maneira da gente controlar a ansiedade. Escutar música para relaxar, acordar uns 15 minutinhos mais cedo também, que faz a gente aproveitar um pouquinho mais o dia. Reduzir a cafeína, que nos dá aquela acelerada no coração, assim como o açúcar e alimentos processados. Meditar, fazer atividades físicas, saber que o que tu tá sentindo não é fato, mas sim algo que tá mais na tua cabeça e também procurar ajuda de especialistas. A depressão. Então, a depressão provoca sentimentos de tristeza e também pode fazer a gente perder o interesse em atividades que antigamente nos traziam prazer. O que causa a depressão? Geralmente o que desencadeia a depressão é a diferença entre substâncias químicas no cérebro, quando as nossas reações químicas estão um pouquinho descontroladas e não estão dando muito certo. Também por fatores genéticos, personalidade, pessoas com baixa autoestima ou pessoas que são muito expostas ao estresse, pessoas extremamente estressadas também tendem muito a ter depressão. Exposição contínua à violência, negligência, abuso, problemas financeiros, problemas com o corpo, vícios, traumas também e dores crônicas. É muito comum pessoas que têm fibromialgia ou outro tipo de neuralgia ter depressão por causa da dor intensa, que é muito difícil fazer passar. A fisiopatologia da depressão também. Então, estudos revelam que tem uma redução do sistema das monaminas. Quais são as monaminas? A serotonina, a dopamina, a noradrenalina, entre outras também. Essas são as principais.
A gente tem aqui alguns fatores que contribuem também para a fisiopatologia da depressão, que é aumento da perda de células neuronais, alteração do sistema de dopamina estriatal, alterações do sistema endócrino e redução de fatores de crescimento. Esse último também foi dado como realmente um fator que contribui para a fisiopatologia. Estudos comprovaram que realmente redução de fatores do crescimento está muito envolvido. Então, entre os sintomas da depressão, que a gente pode ver que são vários, o que a gente mais vê é realmente aquela visão negativa que a pessoa tem de si mesma. É uma autocrítica, é uma autoavaliação, uma autoimagem corporal, é tudo realmente muito negativo. A pessoa extremamente deprimida também representa bastante o sentimento de tristeza e também pode aumentar a dependência de outras coisas, como pode ser álcool, medicamento ou até dependência de pessoas. Também tem esse desejo de evitação, que é sair, quer ficar retraído no seu canto, não gosta de ter muita interação com outras pessoas, também tem crise de choros, também não vê mais graça nas coisas, perde libido, também o sono acaba sendo perturbado. Enfim, é realmente uma visão bem negativa de si mesmo. E como é que a gente pode controlar a depressão também? Psicoterapia é o melhor tratamento. Fazer exercícios físicos também, que a liberação dos hormônios do exercício físico, então sempre dá um up na vida. Ter um sono de qualidade, o sono regulado, manter hábitos de alimentação saudável, evitar o consumo de álcool, fazer algo para se sentir útil, como voluntariados e outras atividades, ser uma pessoa organizada e realmente investir em si mesmo. Patrícia levantou a mão, tem alguma dúvida? Acho que já baixou, né? Agora, então, eu vou passar a fala para o meu colega Yuri e ele vai falar para vocês um pouquinho sobre as plantas medicinais para tratar a ansiedade e depressão. Então, além dessas dicas que a Júlia comentou há pouco para o tratamento da ansiedade e da depressão, existe também o tratamento com chás, como o de camomila, que além de ser muito usado para auxiliar no tratamento de distúrbios digestivos, ele também tem ação calmante. A parte utilizada da camomila são as flores, e o preparo é realizado por infusão de uma colher de sopa em uma xícara de água. A posologia recomendada é administrar uma xícara de chá 3 a 4 vezes entre as refeições durante o dia. E o tratamento deve ser realizado, no caso, para pessoas acima de 12 anos, as 3 a 4 vezes, e um pouco menor. Um pouco menos se for menor. Estão me ouvindo? Tá mudo ou... Não, estamos ouvindo agora sim, Yuri. Pode continuar. Tá bom, tranquilo então. Pensei que não estivesse me ouvindo. Algumas contraindicações aqui para o uso da camomila, que ela não deve ser usada por crianças menores de 3 anos e também não deve ser associada ao uso de medicamentos sedativos, nem bebidas alcoólicas ou medicamentos anticoagulantes ou para tratamento de medicação. Oi, Yuri. Tô mudo. Tá mudo de novo? Essa última parte a gente não ouviu. Se tu puderes repetir a última partezinha só. A última partezinha das contraindicações? Isso. Aquele que não deve ser utilizado para crianças de 3 anos e não pode ter uso associado com bebidas alcoólicas e alguns medicamentos, como sedativos, anticoagulantes e aqueles usados para tratamento de ansiedade.
Aí outra opção de chá também é o capim, também tem um efeito calmante, mas também é usado para tratamento de pressão alta e como antibiótico e algumas vezes em casos de alguns problemas de cólicas intestinais. O preparo, a parte utilizada dele são as folhas, o preparo é por infusão. E uma das contraindicações é que não deve ser consumido demasiadamente por gestantes, porque pode ser abortivo em doses elevadas. E também não deve ser usado por pessoas que têm pressão baixa ou sensibilidade à planta. A passiflora também é uma outra opção de chá para tratamento de depressão e ansiedade. Ela estimula a liberação da endorfina, que é um hormônio da sensação de bem-estar e que dá uma sensação de calma. Ela previne a ocorrência de depressão devido a essa sensação de bem-estar que a planta proporciona. Exerce uma ação depressora no sistema nervoso central e também tem um efeito de relaxamento muscular. A parte utilizada, então, são as folhas e deve ser preparado pelo método de infusão também. Só um pouquinho, Yuri. Deixa eu só fazer uma intervenção. Tranquilo. Tranquilo. Pode voltar um slide? Sim. Obrigado. Pessoal, aqui na verdade vocês podem ver ali em cima, né? Que nós temos 3 espécies, a gente cita 3 espécies de maracujá. Todos eles têm ação, tá, calmante. Mas o que eu queria chamar a atenção é o que o Yuri falou, que é o chá da folha e não o suco do fruto. É muito comum as pessoas usarem, vai tomar um suco de maracujá para te acalmar. Na verdade, o fruto não tem essa ação calmante, e sim a folha, o chá da folha. Tá? Só para enfatizar essa questão. Pode continuar, Yuri. A erva de São João também é uma planta medicinal que pode ser usada para tratamento de depressão. Ela contém substâncias que agem no sistema nervoso, reduzindo a liberação de adrenalina, que é um hormônio que se apresenta aumentado em casos de depressão, tornando-se uma planta antidepressiva e com efeito calmante. Esses efeitos iniciam após 2 a 4 semanas de uso. A parte utilizada são as flores e as folhas e ser preparado pelo método de infusão. A contraindicação dela é principalmente ela não deve ser administrada com outros medicamentos, como anticoncepcionais orais, antidepressivos e anticonvulsivantes, nem com medicamentos que são usados para tratamento de problemas no coração, como a digoxina. E também ela é contraindicada para gestantes. Aqui temos também a cava-cava. Desculpe, Yuri. Tranquilo, Raj, pode falar. A Maiana fez uma pergunta aqui que ela ficou um pouco em dúvida. Sim, eu vi agora aqui. Em relação às informações da camomila, né? Que orienta acima de 12 anos. E ela pergunta por que razões exatamente crianças não podem fazer o uso. Não é que não pode fazer uso, é que tem que cuidar com a questão da dose, né? Que não deve ser administrada de 3 a 4 vezes ao dia. Deve ser uma posologia um pouco menor, assim.
Assim, tipo, exemplo, máximo 2 vezes ao dia, assim, no caso. A Bárbara pediu a palavra. Ok, pode Oi, falar. pessoal, boa tarde. Tudo bem? Na verdade, Maiana, tem uma situação que é bem importante em relação à camomila, que é o fato de que a camomila ela influencia na deposição de cálcio nos ossos, tá? Então, essas crianças, as crianças até 12 anos, elas estão numa fase bem importante de crescimento e também de dentição, né? Então, a orientação é de que crianças até 12 anos não tomem o chá de camomila de forma excessiva, né, como o próprio Yuri colocou, né, mas sempre evitando, justamente pelo fato de influenciar na dentição e na deposição, então, de cálcio nos ossos, tá bom? Então tem também a cava-cava, que é utilizada para aliviar os sintomas de ansiedade. E até um tempo atrás se tinha uma contraindicação do uso do cava-cava para tratamento, mas depois alguns estudos apontaram que ele pode ser utilizado, né, desde que seu uso seja assim racional, assim o consumo seja moderado. A parte utilizada dele é o rizoma, que é um tipo de caule que cresce junto ao chão, e o método deve ser por decocção, né? Porque o caule também é uma parte dura, então é por método de decocção para preparar o chá. Ele é contraindicado para gestantes ou que tiverem ou durante a lactação, né? No caso, amamentando. Não deve ser consumido por menores de 12 anos. Acredito eu que também seja pelo mesmo motivo da camomila, né, que também tem a questão da fase do crescimento, e não deve ser administrado por mais de 3 meses sem a orientação médica. E a cava-cava, ela tem uma característica bem importante, que é ela trabalha bem nos neurotransmissores, né? O mecanismo de ação dela é bastante voltado para os neurotransmissores, tanto é que é uma planta de prescrição médica, tá? Então ela não pode ser utilizada de forma livre e deve-se ter esse cuidado porque as crianças menores de 12 anos, elas precisam ter um acompanhamento, né? De médico, então, somente se tiver uma indicação médica específica. Mas aí também, né, pessoal, tem outros medicamentos que acabam sendo indicados para casos de ansiedade, que não a cava-cava, no caso de um público mais jovem. Aí tem também a valeriana, que... Não, é que estava mudo, desculpe, pode continuar. Posso continuar? Tá, ok. Aí tem o chá da valeriana, que é usado para tratamento de ansiedade, porque a valeriana é uma planta que possui propriedades sedativas e hipnóticas. É muito utilizada para tratamento de insônia. O preparo é realizado por decocção e a parte usada são as raízes. Ela é contraindicada para uso em altas doses por períodos prolongados, porque pode causar excitabilidade, náuseas, diarreia, cefaleia, tonturas, obstipação intestinal, que é aquela sensação, né, de flatulência, no caso, bradicardia, sonolência, todos esses sintomas podem desaparecer com a suspensão do tratamento. Ela é contraindicada para mulheres grávidas em lactação, como também para pacientes com doença hepática prévia. Daí deve ser evitado o uso junto com bebidas alcoólicas.
Aí, além dos chás, tem aqui também o uso de um medicamento fitoterápico extraído de uma planta chamada Griffonia simplicifolia. É extraído da semente dessa planta, que é utilizado no tratamento nutricional para redução de peso. Ela possui um alto índice do 5-HTP, que é uma substância que dá origem à serotonina, que é um hormônio do prazer e do bem-estar, que está presente, né, nessas sementes e auxilia no tratamento da ansiedade, da depressão, insônia, dores de cabeça crônicas e na tensão pré-menstrual. Pessoal, a Griffonia simplicifolia, ela não é uma planta que é muito comum aqui, tanto é que a gente não tem ela, não tem nem lá no sítio do professor Raj, então vocês imaginam como ela é exótica pra gente. Então, ela só é encontrada aqui na forma de fitoterápico mesmo, tá? A gente não encontra a planta medicinal propriamente, vocês talvez em algumas farmácias de manipulação conseguem encontrá-la, mas ela tem efeitos bem interessantes ali para casos de ansiedade, depressão, justamente por ela ter esse 5-HTP, né, que é o precursor da serotonina. Existem outros fitos, tá, que a gente pode também apontar como interessantes para depressão e ansiedade, como o crotos, né? Mas aí são plantas mais específicas que necessitam aí um olhar do profissional especializado, seja ele um farmacêutico, né, que vai atendê-los assim com uma especialização na área, ou o médico, né, que tem conhecimento a respeito desses fitoterápicos. A gente optou por deixar a Griffonia simplicifolia porque ela não tem tantos efeitos adversos quanto os demais, né? Mas sempre atentar que se já se faz uso de algum inibidor da recaptação da serotonina, como a sertralina, fluoxetina, amitriptilina, esse tipo de produto não deve ser utilizado, tá? Porque pode potencializar o efeito e aí pode trazer problemas aí para o usuário, certo? Então, agora a gente abre espaço para perguntas. Quem tiver perguntas, sintam-se à vontade para fazê-las. Esse é um assunto, né, pessoal, que ele geralmente traz vários questionamentos e dúvidas e tudo mais, porque é um assunto que, quando a gente vai para a comunidade, né, pessoal, o pessoal sempre pede para a gente, quais são as plantas que podem ser usadas para reduzir ansiedade, depressão e plantas para emagrecer, né? Eu acho que esses aí são as três finalidades de uso de maior interesse, né? Então, elas acabam trazendo aí para a gente, suscitando vários questionamentos e dúvidas. O Helenito tem uma questão. Ele diz assim, lá no início, em relação às causas possíveis de depressão, o que significa especificamente redução de fatores de crescimento? Aqui, o que acontece, Helenito? Os fatores de crescimento são constituintes, aí a professora Cris ela pode nos auxiliar aqui. Os fatores de crescimento são, na verdade, células não imunológicas, mas elas são células constitutivas, né, do nosso organismo e que favorecem aí o surgimento de novas células e processos de regeneração do nosso corpo, né? A gente utiliza, por exemplo, de uma forma para finalidade cosmética e às vezes até como um tratamento de algumas fisiopatologias, a utilização de fatores de crescimento que favorecem, por exemplo, o crescimento de cabelo, o crescimento de unhas.
Então, eles podem interferir, né, a redução de fatores de crescimento podem reduzir ou podem impactar em outros processos fisiológicos do nosso corpo. E aí um deles seria, por exemplo, o aparecimento da depressão. Tá? O fator de crescimento é uma célula constitutiva do nosso corpo. Não sei, Prof. Cris, se tu quer fazer alguma intervenção aí adicional. Isso, na verdade, mais para acrescentar algumas informações. Os fatores de crescimento, eles vão colaborar com a regeneração celular. Então, pode ser a regeneração celular em qualquer local do nosso organismo. Então, uma vez que esses fatores eles estão reduzidos, provavelmente a gente não teria uma renovação celular e, consequentemente, poderia vir a acarretar, né, contribuindo, favorecendo, né, para que ocorresse algum problema de depressão e até mesmo de ansiedade. Então, são células, na verdade, estão envolvidas na regeneração celular que afeta, então, todo o nosso organismo. Só complementando as informações da professora Bárbara. Obrigada, Prof. Cris. A Berenice tem outra, né? Podia confirmar se as primeiras sugestões de ervas medicinais é que são nativas daqui, isso? É que tem alguma ressalva em usar comprimidos, não sei se procede o cuidado. Olha, Berenice, eu não sei qual seria a tua ressalva ou por que tu optaria em utilizar as plantas medicinais e não os comprimidos? Por uma questão de qualidade, por medo de que a planta que está ali descrita não é a planta indicada no rótulo. Na verdade, se a gente for pensar, assim, falando bem tecnicamente, tá? No comprimido, a gente consegue ter uma maior garantia da dose, tá? Ou da quantidade dos constituintes ativos para aquela finalidade. Então, se eu pego, por exemplo, ali o fitoterápico que a gente tem aqui de exemplo é a Grifonia simplicifolia, se no rótulo diz 500 miligramas, produzido a partir de um extrato seco padronizado, então existe um cuidado maior para a confirmação da dose e dos constituintes ativos da planta, que foram utilizadas para a produção do comprimido. Se eu falar da planta medicinal, essa que eu faço a colheita aqui na minha casa, a que tem na casa do Yuri, lá no sítio do professor Raj ou em qualquer outro lugar, ela pode ter uma concentração, uma quantidade de constituintes ativos diferente, né? Não quer dizer que ela não é a planta certa ou que ela não tem os constituintes adequados, mas significa que ela pode não necessariamente ter a mesma constituição. A mistura artificial que o comprimido apresenta parece que poderia afetar uma melhor absorção pelo organismo. Não sei, assim, eu acho que depende. Eu não enxergo dessa forma, mas é que aí é o meu olhar de farmacêutica, né? Então, aí não é o meu olhar de consumidora. A Prof. Cris gostaria de fazer uma colocação, Prof. Isso. Na verdade, Berenice, o que a gente sempre comenta com vocês, né? Se esse medicamento foi prescrito pelo médico, vocês devem seguir o tratamento, a prescrição, né? E não substituir esse medicamento por uma planta medicinal. Então, esse aqui é o nosso primeiro cuidado que nós temos em relação a manter um tratamento para que a gente mantenha, né, essa patologia controlada. E em relação a essa mistura artificial que o comprimido apresenta, né, que tu comentas aqui, na verdade, todos os constituintes que são utilizados na produção daquele comprimido ou daquela cápsula, eles têm como finalidade melhorar a absorção. Então, como a professora Bárbara comentou anteriormente, aquele comprimido, aquela cápsula, vai ter a quantidade que tu realmente precisas, vai ter a dosagem correta para o teu tratamento. E todos aqueles constituintes que estão naquele comprimido, que estão naquela cápsula, elas vão favorecer a absorção dessas substâncias pelo teu organismo. De nada.
Mais alguma questão, pessoal? E vale aqui, né, reforçar essa questão, essa necessidade que se tem de, se o paciente já faz uso de algum medicamento para depressão e ansiedade, ele deve falar para o médico antes de iniciar qualquer tratamento complementar, tá? Seja com plantas medicinais, seja com fitoterápicos, tá? Isso é muito importante, até para evitar qualquer tipo de interação, para evitar uma potencialização de efeito. Então, acho que especialmente nesses casos, assim, né, dessas doenças de utilização de psicotrópicos, é importante a gente fazer esse alerta mais uma vez. E talvez uma coisa que dê para chamar atenção, na verdade é uma opinião muito minha, mas eu acredito que vocês também concordem, né? Que achar que vai tratar depressão, por exemplo, tomando chá ou mesmo psicotrópicos, medicamentos, na verdade não é bem assim, né, pessoal? Isso aí é um tratamento que tem que ser, inclusive, ser acompanhado, né, por uma terapia também, né? É extremamente importante num momento desses, né? A gente está falando muito, né, agora nesse último mês, a respeito de depressão, né? E isso fica muito claro, né, dessa necessidade de fazer uma psicoterapia junto, né? Porque só ficar tomando medicamento não vai resolver. Podem ter certeza disso. O medicamento ele vai auxiliar na questão, então, né, dos neurotransmissores e tudo mais. Mas se faz necessário uma psicoterapia. Então, pessoal, mais alguma questão que vocês querem levantar, querem perguntar para os profs? Bom, pessoal, então, se não tem mais perguntas, mais dúvidas, eu acho que a gente dá por encerrada, então, a live de hoje. Lembrando, então, que nós temos um encontro. Dia, Júlia, me ajuda? 3, semana que vem, sexta-feira. Na sexta-feira, tá? Daí não vai ser na quinta, vai ser na sexta. A gente tem mais uma pergunta do Danilton. Isso, acabei de ver. Oi, Helenilton.
Confere sim, tá? E tem uma coisa que é bem importante, que aí isso que tu disseste só reforça o que o professor Raj colocou, que é a questão da necessidade de um acompanhamento com psicoterapia, né? Então, é necessário, não tem como escapar, principalmente nesses casos, porque sim, os homens eles têm uma resistência muito grande com a utilização dos antidepressivos e psicotrópicos, porque realmente causam impotência. Então, há uma necessidade de, principalmente nesse público, então, né, até por este motivo, de que se fizer uso de fitoterápicos, necessariamente fazer também a psicoterapia. O que também para eles muitas vezes é tabu, né? Então é um trabalho bem importante, assim, de uma modificação de cultura, né? É isso então, pessoal. Então, quero muito agradecer a presença de todos vocês. Vamos ver aqui, tem mais uma perguntinha. Então, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Então, lembrando, sexta-feira, dia 23, teremos mais um encontro. E aguardo a presença de todos e muito obrigada.